Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, jovens, aqui é o Eduardo Henrique. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos já no final do nosso terceiro trimestre desse ano letivo de 2020, na nossa revista Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição passada, nós falamos acerca de alguns aspectos, alguns frutos do Espírito Santo, alguns atributos da unidade da fé, mansidão, longanimidade, fé. E nesta lição nós falaremos acerca de algo muito importante, família, a conduta do crente em relação à família. Nesta lição nós falaremos acerca da conduta do marido, do esposo, acerca da conduta da esposa, o seu papel na família e também a conduta dos filhos. E vamos falar detalhadamente quais são os papéis, as responsabilidades que Deus instituiu e estipulou para cada um desses membros. E nessa 12ª lição, o texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Mas antes, vale lembrar aos irmãos que na descrição deste presente vídeo tem-se o material complementar, que por sua vez irá lhe auxiliar no estudo desta lição e tenho certeza que edificará e fortalecerá cada vez mais a sua fé e seus estudos bíblicos. Pois bem, vamos para a nossa lição. Texto áureo, Efésios 5, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. O texto bíblico desta lição, a leitura bíblica em classe, ela se enfoca em duas passagens, Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33 e Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. No momento em que você está assistindo esta aula, independente de onde você esteja, eu peço que você efetue esta leitura. Efésios 5, 21 ao 33, Efésios 6, versículo 1 ao versículo 4, que irá lhe auxiliar e fazer você compreender e se situar melhor na lição que nós estamos analisando, estamos para iniciar. Pois bem, efetuada a leitura desta parte, podemos então ir para a nossa parte introdutória da nossa lição, lição 12, a conduta do crente em relação à família. A família é um dos principais, um dos primordiais projetos de Deus, que tem por sua vez a responsabilidade. A família tem a responsabilidade de glorificar e honrar a Deus e também servir de parâmetro à sociedade, um exemplo rente à sociedade. Tanto um exemplo em parâmetro moral, também como um parâmetro, um exemplo espiritual, um modelo. E se tratando de um tema tão relevante, tão importante como a família, e também tão prazeroso de se estudar, a presente lição ela possui o intuito, o objetivo de exemplificar detalhadamente qual é o papel de cada membro, qual é o papel que cada membro da família possui à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Qual o papel do marido, qual o papel e a responsabilidade da esposa, qual as responsabilidades e a colocação, a posição dos filhos na família. E tudo isso nós vamos analisar a partir da leitura, a partir do que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 21 ao 33, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Este é o embasamento do que nós falaremos na lição. Nitidamente há muitas outras passagens, mas o primordial está sendo relatado nessa passagem que nós iremos analisar. Pois bem, vamos para o nosso primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Neste primeiro tópico nós estudaremos a posição do marido, do esposo, e qual as suas responsabilidades, suas funções na família. O subtópico primeiro fala o papel do marido como líder da família. Em primeiro lugar, faz-se necessário, é importante conceituar o relacionamento familiar que a Bíblia nos outorga como modelo ideal, como aquilo que nós devemos seguir, como aquilo que Deus determinou e quer que nós venhamos se comportar e realizar os nossos relacionamentos desta maneira. Um casamento monogâmico, ou seja, o casamento de um homem com uma mulher. Como marido você não pode ter duas esposas e como esposa você não pode ter dois maridos. O casamento monogâmico.
um casamento heterossexual de pessoas de sexos opostos e um casamento indissolúvel, uma união que não venha se defraudar e se extinguir com qualquer adversidade, e por qualquer motivo torpe a pessoa tende e vem a se divorciar. O modelo de família, de casamento que Deus ele determina na Bíblia é um casamento monogâmico, um casamento heterossexual e um casamento indissolúvel. Portanto, o marido ele deve ser o marido de uma mulher só, a mulher deve ser esposa de um marido só. Os membros têm que ser de sexos opostos, já que Deus se desagrada de relacionamentos homossexuais perversos, e esta união ela deve ser perpétua, a não ser por causa da prostituição. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, versículo de número 9. Tendo então esta base, todo este embasamento que nós conseguimos encontrar, o apóstolo Paulo ele vai tratar com tamanha seriedade esse tema, a ponto de comparar o marido, o esposo, a Cristo e a esposa à igreja. Aí se percebe então a tamanha responsabilidade e a seriedade quando Paulo trata desse assunto. O marido é comparado a Cristo e a esposa é equiparada à igreja, transmitindo a seguinte ideia: se Cristo é a cabeça da igreja, o marido ele é a cabeça da mulher, passando esse modelo de relacionamento cristão. Este fato de o marido ser a cabeça da mulher não aponta para nenhum outro conhecimento torpe, alguns conceitos equivocados que as pessoas trazem de total submissão. É totalmente contrário. Na verdade, quando a Bíblia fala que assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido ele é a cabeça da mulher, na verdade o que está sendo apontado é para liderança e autoridade. Assim como Cristo lidera a igreja, assim também o marido ele irá liderar a sua casa, a sua família. Mas devemos lembrar que não é uma liderança que quaisquer seres humanos exercem, mas é uma liderança que está sendo comparada com a liderança que Cristo exerce na igreja, não sendo então uma liderança opressora, não sendo então uma liderança agressiva, mas sim uma liderança que busca e visa o bem-estar mútuo, uma liderança amorosa, uma liderança empática, uma liderança compreensiva, uma liderança que investe, uma liderança que busca o bem-estar da igreja. Então, a liderança que o marido deve exercer em sua casa é uma liderança como Cristo exercera, uma liderança não opressiva, mas uma liderança amorosa, que visa o bem-estar da casa, da família, o bem-estar de sua esposa. Ao contrário do que o movimento feminista que tem se intensificado em seu âmago à testa, esse modelo de família cristã ele não está fundamentado em repulsa, ele não está embasado em ódio, mas ele está fundamentado em amor e bem-estar mútuo, porque não se trata de uma liderança como os homens exercem, mas se trata de uma liderança como Cristo exerce. E a maneira como Cristo lidera a igreja é totalmente diferente da maneira como os homens se lideram entre si. Portanto, o papel do marido na família cristã é liderar a casa, é liderar a família, uma liderança, uma autoridade, a fim de que haja harmonia, alegria e bem-estar. Este é o papel e a função do marido. E no subtópico 2, nós vamos falar acerca do amor como um elemento primordial da relação. O papel do marido ele não vai se limitar a apenas liderar e governar a casa, exercer a autoridade sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. É muito mais amplo do que essa visão limitada. É muito mais prático você tentar ampliar esses conhecimentos. Não se trata simplesmente de liderar e governar, mas também deve envolver continuamente a prática do amor que vai regar toda a relação. Muitos são os pensadores que afirmam com total verdade, propriedade, veracidade, que o amor rega, cultiva e floresce todas as relações da nossa vida, não somente as relações amorosas. Sendo assim, o marido, além de ter o dever e a função de liderar a sua casa, ele deve exercer essa liderança com amor, assim como Cristo com amor lidera e exerce a liderança sobre a igreja, sacrificando a si mesmo e se entregando por ela. Para um maior aprofundamento disto, leia Efésios capítulo 5, versículo 25, somente a parte B do versículo 25. Quando se diz que
que o amor do marido para com a esposa deve ser igual ao amor de Cristo para com a igreja, deve-se ter em mente o amor incondicional com que Cristo amou a igreja. Este amor incondicional, este amor intenso, este amor único, este amor que não pode ser mensurado, este amor que não pode ser comparado com nenhum outro amor, este é o amor com que Cristo nos ama, atraindo-nos a si, perdoando todas as nossas falhas, valorizando as nossas qualidades e características, sem utilizar da sua autoridade para oprimir alguém, mas através do seu amor acaba nos cultivando e nos trazendo para mais perto dele. O sentimento que se sobressai, ou melhor, deve se sobressair quando se fala em família, quando se fala em casamento, é o amor. Quando isso não ocorre, quando a relação e a liderança do marido não é cultivada e exercida em amor, acaba sendo uma liderança ineficaz. A submissão e respeito acabam se perdendo durante essa caminhada e não andam mais atrelados. E os piores cenários acabam por ser vislumbrados. Então não é somente sobre liderar e governar a casa, mas exercer essa liderança com amor e não uma liderança agressiva e opressora. Quando se compara o amor de Cristo e dá este exemplo para o marido, você deve amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja, se trata de uma tamanha responsabilidade. Como irei amar alguém como Cristo ama a igreja? Esse amor incondicional, que perdoa todas as falhas, que valoriza as qualidades, que deixa de lado alguns defeitos e investe, molda, trabalha. Os maridos devem proceder desta maneira para com as suas esposas, valorizando as características, pontuando algumas coisas e exercendo essa liderança em amor, regando para que essa relação venha a florescer cada vez mais e com isto a submissão e o respeito continue ativo nesta relação. Por fim, o terceiro e último subtópico desse primeiro tópico, que trata acerca da função e da responsabilidade do homem, do marido na relação no casamento, o terceiro fala o cuidado do marido para com a esposa. Quando se fala acerca do amor do marido para com a esposa, isto implica em cuidado, isto implica em zelo, afeto, carinho, mas é um cuidado que não se limita apenas ao cuidado material, de trazer sustento e mantimento para casa, de trabalhar e deixar todas as contas em dia, não se limita somente a este cuidado material, já que Efésios 5:28 traz que o marido que ama a sua mulher ama a si mesmo, ou seja, assim como o homem se importa com seu corpo, se importa com seu bem-estar, se importa com a sua saúde mental, com o seu emocional, de igual modo, o marido até mais deve se atentar para com a sua esposa. Da maneira como você se cuida, da maneira como eu me cuido, ainda mais o marido deve cuidar da sua própria esposa, se atentando não apenas para o bem-estar da família no sentido material, mas para o bem-estar emocional, para a saúde, para o bem-estar, para que tudo esteja da melhor maneira possível. Assim como o marido se importa com si mesmo, ele deve se importar com a sua esposa. Isso não se limita apenas à parte material e financeira, mas não, é visar o bem-estar, é proteger, proporcionar uma vida digna, viver em harmonia, com afeto, com consideração, com honra, tendo empatia em todas as situações, agindo com lealdade, com integridade, com idoneidade e afeto. É se comprometer a si mesmo, é comprometer-se a si mesmo, visando o bem-estar do seu cônjuge em primeiro lugar, colocando sua esposa como prioridade para que a relação prospere e venha continuar frutificando. Se não for procedido desta maneira como a Bíblia ordena, infelizmente ocorre o que nós vemos atualmente. Muitas alianças sendo desfeitas, muitos casamentos terminando tão breve e tão cedo, porque falta alguns detalhes importantes, de não exercer essa liderança opressora, e sim regar e cultivar a relação com amor, amando e se importando, assim como Cristo se importa e ama a igreja. E agora, no nosso segundo tópico, nós vamos falar da conduta da crente como esposa. No primeiro falamos acerca do marido, nesse segundo falaremos acerca da esposa. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. Tendo falado acerca da posição e das funções do marido na família cristã, este tópico 2 ele reserva-se exclusivamente a tratar da posição, da função, das responsabilidades da esposa, da crente como esposa
na relação, no modelo divino, no parâmetro que Deus nos outorga acerca da família. Ao passo que a posição do marido é a posição de liderança, é a posição de autoridade, de liderar com amor e regar esta relação em amor, a função da esposa é uma função de submissão e de lealdade. Mas alguns conceitos equivocados, eles precisam ser desmistificados, precisam ser desconstruídos. A Bíblia nos ensina a sermos sujeitos uns aos outros, e essa sujeição, ela vem de uma palavra grega, hipotasso, que a grosso modo ela remete a submeter-se voluntariamente em amor a outrem. Então, quando a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros, não é se humilhar, não é uma humilhação negativa, mas é você se sujeitar voluntariamente em amor pela outra pessoa. Sendo assim, quando a Bíblia diz que as pessoas devem ser sujeitas, quando as esposas devem ser sujeitas ao seu marido, os filhos devem ser sujeitos aos seus pais, quando a Bíblia traz esses conceitos, essas concepções, não é uma submissão humilhante, não é uma submissão opressora, não é uma submissão dominadora, não é uma submissão escravizadora, mas é uma submissão voluntária, é uma submissão permeada, coberta de amor e também de proteção, assim como a igreja ela é submissa a Cristo. Portanto, a posição da esposa frente ao marido no modelo divino de família é de submeter-se voluntariamente ao seu marido em amor, aceitando o seu amor, aceitando o seu cuidado e também aceitando a sua proteção. Então, quando a Bíblia diz que a esposa deve ser sujeita ao seu marido, não é uma sujeição humilhante, uma sujeição escravizadora e dominadora, não, mas é sujeitar-se voluntariamente e aceitar o amor do marido, aceitar a proteção do marido e também o cuidado que ele tende a ofertar à sua esposa. E o subtópico 2 vai falar acerca da condição da mulher cristã. Houve inúmeras e positivas mudanças no tocante à condição da mulher cristã com o passar dos anos, com o passar dos séculos, com o avanço, com o passar das eras. De propriedade do homem na cultura judaica antiga, as mulheres passaram a serem escravizadas e tratadas com inferioridade pela sociedade grega, até chegar o Evangelho de Jesus e trazer inúmeras mudanças e um impacto nessa esfera feminina, em que todas as discriminações, todas as disparidades, quase todas as diferenças e inferioridades foram eliminadas, quase todas. E a mulher, diferente de como ela era tratada anteriormente, ela passou a ser digna assim como qualquer outro homem. Deus ele nunca se agradou desse tratamento opressor que as mulheres sofriam, desse tratamento humilhante, desse tratamento de ser propriedade de alguém como se fosse um objeto. Deus nunca se agradou disso, muito pelo contrário. O fiel desígnio de Deus, o que Deus havia arquitetado, a vontade de Deus para as mulheres é tratá-las com equidade. Eu não digo tratá-las com igualdade, porque quando nós falamos de igualdade, nós estamos falando de tratar a todas de igual modo, mas nós precisamos compreender que há disparidades. Não somente disparidades físicas, mas em todos os aspectos. É natural, é inerente à condição humana do gênero masculino para o gênero feminino. E quando eu falo de tratar com equidade, equidade é você ofertar mais a quem necessita mais. É você ofertar um banco de um tamanho para uma pessoa mais alta e um banco mais alto para uma pessoa mais baixa. É você tratar com equidade a fim de que todos possam usufruir de igual modo de algum benefício, de alguma situação. Então, Deus ele sempre quis tratar as mulheres com equidade comparado aos homens, respeitando as suas diferenças, mas não tendo essas discriminações, tampouco tendo esses preconceitos da era. Sendo assim, todas essas barreiras que visavam diminuir o gênero feminino, a partir da ótica que Cristo transmitiu, elas foram gradativamente retiradas. Então, quando as pessoas falam que o Evangelho de Jesus veio para oprimir as mulheres, para inferiorizar as mulheres, muito pelo contrário. A partir do Evangelho de Jesus, essa mudança relacionada à condição das mulheres começou a ser alterada. Cristo supervalorizou e já começou todas essas transformações.
Nos tempos odiernos, nos períodos atuais que nós estamos vivenciando agora, há resistência, mas a melhora é visível, é nítida. Ainda há algumas resistências, ainda há coisas pendentes que devem e podem ser melhoradas, mas o caminho que observa-se é um caminho melhor para que chegue-se esta compreensão, essa vontade, esse desígnio de Jesus que Deus arquitetara desde o princípio. Um prático exemplo dessa maneira igualitária com que Cristo tratara as mulheres foi a mulher samaritana no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 9 e 10. A mulher cristã, ela não se vê mais atualmente limitada no acesso a Cristo, muito pelo contrário, mas ela possui liberdade. Ela não se encontra mais presa, ela não se encontra mais limitada, ela não se encontra mais escravizada ou hostilizada, mas agora ela está livre. Ela tem liberdade para acessar a Cristo e servi-lo em sua presença. Por fim, o terceiro e último subtópico desse tópico 2, que fala acerca das mulheres, traz a reverência devida ao marido. Como um relacionamento ele depende de diversos fatores e cooperação de ambas as partes a fim de que ele prospere, de ambas as partes, tanto do marido como da esposa, também de seus respectivos filhos e entes queridos. No casamento, o amor, o cuidado, o zelo do marido para com a esposa fará com que, consequentemente, ela o trate com essa reverência e respeito que as escrituras determinam. A reciprocidade ela acaba por florescer e o bem-estar mútuo ele torna-se um tanto que mais perceptível. Quando há respeito de ambas as partes, quando há respeito do marido para com a esposa e da esposa para com o marido e também dos seus filhos caso tenham, a esposa ela é naturalmente conduzida a agradar o seu marido e vice-versa. Surge então um apoio incondicional, um apoio que se percebe nas decisões, nos momentos difíceis, nas adversidades, nas crises que os relacionamentos acabam enfrentando, nas oposições, nas intempéries, nas contrariedades e o sentimento que aflora e torna mais sincera a relação, ele acaba por aflorar e por florescer gradativamente. A esposa ela não é mais uma opositora negligente, tampouco uma companheira inerte, mas sim uma companheira, uma auxiliadora e uma conselheira. Então este é o papel da mulher rente ao modelo divino de família. Não é uma submissão opressora, mas é submeter-se em amor para o amor do seu marido, para a proteção e para o cuidado com que ele há de te tratar. E quando o marido trata como Cristo trata a igreja, ele trata sua esposa, consequentemente a esposa acaba por reverenciá-lo e tratá-lo com respeito, e assim vice-versa. E com o apoio de ambas as partes e a cooperação dos dois, acaba-se tendo uma relação que floresce, uma relação que prospera, independente das dificuldades que são naturais dos relacionamentos. Por fim, no terceiro e último tópico, nós vamos falar acerca da conduta do crente como filho. Já falamos do marido, do esposo, já falamos da esposa e agora nós vamos falar dos filhos. Quais são as responsabilidades dos filhos? Quais são os papéis que os filhos desempenham no modelo divino de família? E o primeiro subtópico vai falar acerca da responsabilidade dos pais, do marido e da esposa acerca dos seus filhos. Após falar da posição e das funções do marido e da esposa frente ao relacionamento, o enfoque deste tópico ele se fundamentará na posição dos filhos, que por sua vez eles vão se encontrar na responsabilidade dos seus pais até que atinjam a maioridade. Além de liderar a família, amar a sua esposa, o homem ele deve se responsabilizar junto de sua esposa pela educação dos seus filhos, criando-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A doutrina nada mais é que a orientação de Deus a fim de que seu caráter desde sempre seja saudavelmente desenvolvido. E a admoestação do Senhor, ela vem no sentido de ensiná-lo a distinguir o bem do mal, ensiná-lo o caminho que ele deve andar, as decisões mais corretas que ele pode tomar, ensiná-lo em toda a sua caminhada para que ele possa crescer em fé, crescer espiritualmente nos caminhos do Senhor, estabelecendo então os parâmetros de comportamento para que os filhos sigam e também sejam orientados quanto às consequências de uma possível desobediência. Os pais então ensinam aos filhos os caminhos que eles devem andar e também as consequências que eles podem acabar enfrentando, caso eles não venham a obedecer o que seus pais
lhe ordenaram que fizessem. Mas ao passo que os pais eles são designados por Deus para orientar, para educar, para aconselhar e conduzir os seus filhos em fé, deve-se entender à luz das Escrituras Sagradas que eles não podem utilizar dessa autoridade que Deus lhes outorgara, dessa autoridade que Deus lhes entregara para coagir, prejudicar ou então provocar seus filhos. Muito pelo contrário, os pais devem com amor, com brandura, com firmeza, utilizar da autoridade que Deus lhes entregara para educar os seus filhos, com amor, com firmeza e com brandura, não utilizando dessa autoridade para coagi-los ou tratá-los com um aspecto de inferiorizador, tratá-los com esse senso de inferioridade, pois eles foram comissionados por Deus, pelo Senhor, para fazer isso, e para que gere eficácia, para que eles consigam alcançar o objetivo que Deus lhes designara, de educar sabiamente os seus filhos no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, no caminho que o Senhor quer e deseja que eles tracem, que eles passem, que eles enfrentem durante a sua caminhada, a sua jornada cristã. Os pais precisam sabiamente utilizar dessas ferramentas para que eles possam ensiná-los corretamente, não utilizar dessa autoridade para oprimir o seu filho, muito pelo contrário, tratá-lo com amor, com brandura, também com firmeza. E o segundo subtópico é a conduta requerida dos filhos. Já falamos que os pais possuem essa responsabilidade quanto à educação do seu filho até a maioridade, para que ele possa, depois da maioridade, também no seu período de adolescência, estar sempre nos caminhos do Senhor e bem embasado e fundamentado nas Escrituras Sagradas e na Palavra de Deus. Agora nós vamos falar acerca da conduta que é requerida dos filhos, nesse conceito divino de família. Tendo em mente o dever dos pais frente aos seus filhos, quais então são os deveres dos filhos para com seus pais? Simples e sucinto. Os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Os filhos, obrigatoriamente, coercitivamente, eles devem obedecer e honrar aos seus pais, cumprindo tudo o que for ordenado, agindo respeitosamente, sem atitudes de rebeldia, sem atitudes desrespeitosas, e em casos de necessidade, se possível, ajudar os seus pais a prover o sustento para a família. Os pais, eles têm essa responsabilidade de sustentar a casa, mas quando for necessário e o filho puder, o filho também tem a responsabilidade de prover sustento e mantimento para a casa, para a família. Esta obediência ela é devida enquanto os filhos estiverem ainda sobre a tutela de seus pais, até a maioridade ou então até o momento em que eles estiverem vivendo na casa de seus pais. Mas após alcançar novos passos e sair da tutela dos seus pais, a obediência ela não deve ser extinta, muito pelo contrário. Mesmo depois de alcançar a maioridade, mesmo depois de viver, mudar de casa, unir-se a alguém, dar continuidade à sua vida, a responsabilidade, o respeito, a lealdade e o cuidado dos filhos para com seus pais devem ser contínuos e também devem ser intensificados e conservados para todo sempre, assim como a honra, pois são deveres para uma vida completa. Os filhos devem honrar e obedecer os seus pais, independente de sua idade, de sua faixa etária. Durante toda a vida, esse respeito e essa honra serão requeridos pelo Senhor, pois foram o que Deus intitulara e determinara para que os filhos procedessem dessa maneira. Por fim, o terceiro e último subtópico, o mandamento com promessa. Por fim, Deus ele vai deixar salvaguardada uma bênção especial aos filhos que se portarem da maneira pela qual o Senhor determinara. A função dos filhos, de uma maneira sucinta, grosso modo, obedecerem e honrar os seus pais. E para aqueles filhos que obedecerem, para aqueles filhos que honrarem os seus pais, Deus ele tem uma bênção especial preparada para os mesmos. Bênção espiritual e bênção também material. Vendo seu tempo de vida na terra serem prolongados, e agora aqueles que agirem com rebeldia, insubmissão e desonra, eles acabarão por perder essas bênçãos, não sendo então prósperos. Então Deus ele tem uma bênção especial para aqueles filhos que procederem da maneira como ele se agrada para com seus pais, lhes obedecendo e também honrando aos seus pais. Sendo assim, Deus ele vai prolongar o tempo de vida destes filhos sobre a terra. Vai conceder uma vida abençoada debaixo de suas bênçãos e abençoando tanto no âmbito espiritual
quanto no âmbito também material. Agora, aqueles filhos que não agirem para com seus pais desta maneira, acabarão recebendo de Deus não essas bênçãos, mas não poderão usufruir dessas bênçãos, não serão prósperos, não receberão de Deus tais proveitos e tais coisas para que eles possam usufruir, não receberão do Senhor essas bênçãos. Obedecer e honrar aos seus pais está em conformidade com a vontade de Deus, que por generosidade ele se encarrega também de abençoar aqueles que assim procedem. Então Deus ele tem uma bênção espiritual e material para os filhos que obedecerem e honrarem aos seus pais. Todavia, esta bênção não será ampliada e entregada àqueles filhos que se portarem com rebeldia, com insubmissão, com atitudes desrespeitosas. Então é isto que Deus determinou para os filhos, e juntando tudo é isso que Deus determinou para a família. Os maridos, os homens, exercendo essa liderança em amor, regando a relação em amor, provendo sustento, não apenas o sustento material, mas também auxiliando em todas as situações da sua família. A esposa nesse sentido de submeter-se voluntariamente em amor ao cuidado e proteção do seu esposo, e os filhos em honrar e obedecer aos seus pais. Portanto, conclui-se essa lição a partir do que foi estudado. Cada membro da família cristã vai ter uma função, vai ter uma responsabilidade, vai ter um posicionamento, seja liderar, seja esse posicionamento submeter-se voluntariamente, seja obedecer e honrar, mas cada um tem a sua função previamente determinada pelo Senhor. E você cumprindo essa função, consequentemente ter-se-á uma família que vive em harmonia, amor, zelo, afeto, bem-estar mútuo, cuidado, equidade, empatia uns para com os outros, e as bênçãos do Senhor florescerão e serão fartas sobre esta casa. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, na nossa lição de número 13, falaremos acerca de Efésios 6, as armaduras de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, já quase fechando o nosso trimestre. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam aprender e estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe.